De repente, explosões foram ouvidas em 5 diferentes regiões da Rússia. Entre 2 delas, de um ponto a outro, mais de 4.000 quilômetros de distância. Os ataques atingiram até uma base militar russa acima do Círculo Polar Ártico. Ryazan, a 200 quilômetros de Moscou, Ivanovo, a 300 quilômetros da capital russa, a base aérea da Marinha, em Olínia, no extremo norte, e até a base aérea de Belê e Amur, que ficam na Sibéria. Durante 18 meses, a inteligência ucraniana planejou minuciosamente uma ofensiva ousada sobre o território russo. O plano foi batizado de Teia de Aranha e funcionou assim. Agentes infiltrados esconderam 117 drones com explosivos no teto de contêineres de caminhões, que foram posicionados estrategicamente. Os drones foram acionados de maneira remota, como se fosse um videogame mesmo. Então eles se soltaram, subiram pelo céu e atingiram 41 aviões de guerra russos. São equipamentos usados para gravações simples, mas considerados eficazes. Eles são pequenos e leves e foram adaptados pelos ucranianos para fins militares. Dependendo do tamanho, da bateria e da carga útil, o alcance varia de 5 a 20 quilômetros. Um prejuízo de 7 bilhões de dólares, segundo as forças de defesa da Ucrânia. E o mais impressionante: os 117 drones custaram apenas $500 cada. Uma ofensiva que provocou uma guerra de versões sobre o real impacto do ataque. Tudo feito às vésperas de um encontro para buscar um cessar-fogo entre os dois lados de uma guerra que já dura mais de 3 anos. Representantes da Rússia e da Ucrânia fizeram hoje a segunda rodada de negociação direta desde o início da guerra há mais de 3 anos. Os países concordaram em trocar prisioneiros jovens e gravemente feridos, mas não houve avanço sobre um cessar-fogo. Da redação do G1, eu sou Natuzaneri e o assunto hoje é o ataque audacioso da Ucrânia em solo russo. Meu convidado é Feliciano de Sá Guimarães, professor do Instituto de Relações Internacionais da USP. Terça-feira, 3 de junho. Feliciano, nas últimas semanas a gente vinha vendo a Rússia aumentando os ataques contra a Ucrânia. E aí, no sábado, uma contraofensiva super ousada da Ucrânia, usando drones escondidos, destruindo aviões estratégicos para Vladimir Putin. Então eu começo te perguntando em que momento da guerra nós estamos e o pêndulo está pendendo para quem? Para a Rússia ainda ou para a Ucrânia? Olha, a balança ainda pende para o lado russo. O que os drones têm permitido é uma democratização da força aérea, digamos assim. Você consegue, com o uso massivo de drones, que são muito baratos, fazer estragos militares de ambos os lados, né, com algo que não acontecia nas guerras anteriores, né? Então essa super ação arrojada da Ucrânia, planejada há muito tempo, muito provavelmente que teve enorme ajuda dos Estados Unidos na parte de localização das bases, dos aviões russos que estavam parados, né? Foram ataques aos aviões de bombardeio estratégico da Rússia que são utilizados na Ucrânia, mas também são um dos principais instrumentos de dissuasão militar russo contra outras grandes potências, como os Estados Unidos, por exemplo, né? Então foi uma mostra de que mesmo quando você está perdendo uma guerra, quando a guerra é muito difícil, você ainda tem os meios para impingir no inimigo sérios danos e sérios custos, né? Mas isso não muda a lógica da guerra atual, que é um lento, porém constante avanço da Rússia em territórios ucranianos, né? Pois é, e eu queria falar um pouquinho desses drones que foram usados nesse ataque ucraniano, porque quando eu mencionei ousado, eu me referi ao fato de que os ucranianos usaram drones relativamente baratos, simples. Eles foram camuflados com explosivos de alta potência no teto de caminhões. E aí eu queria que você fizesse uma avaliação sobre a estrutura desse ataque, né? Porque a gente não tem dimensão, nós os leigos, sobre quão avançados estão os diferentes níveis da indústria bélica ucraniana hoje, até porque a gente está falando já de muito tempo de guerra. O que acontece na Ucrânia nos últimos anos é que a Ucrânia é, se não o maior, o segundo maior produtor de drones no mundo, né? São milhares de drones esse ano, a expectativa é entre 1 e 2 milhões de drones produzidos dentro da Ucrânia. Drones são muito baratos, primeiro que tem uma variedade muito grande de drones, tem os drones americanos,
das grandes empresas de vigilância e ataque, e tem os pequenos drones que são utilizados no campo de batalha, né? O pesquisador Bruno Martins comenta. Temos visto processos de desenvolvimento tecnológico extremamente acelerados por parte da Ucrânia e vemos processos de integração de nova tecnologia na frente de batalha que duram no máximo 2 meses. Estamos numa fase de enorme aceleração tecnológica. Uma tendência é a seguinte: deixar o drone cada vez mais inteligente, embarcar o máximo de poder de computação no próprio drone para ele não depender de pilotagem à distância, que está sujeita a interferências. E assim, drones como esse e outros conseguem tomar suas próprias decisões por meio da inteligência artificial. Durante os primeiros ano e meio da guerra, os drones ucranianos tinham muito mais eficácia nos ataques do que os drones russos. Depois, os drones russos via Irã começaram a se tornar mais eficazes, né? Durante um bom tempo da guerra, a questão não era nem lançar ou não lançar drones, mas era o jamming em inglês, que é você interferir a comunicação entre a pessoa que controla o drone e o drone voando. Quanto mais você conseguisse interferir nisso, melhor seria a sua capacidade de defesa. Mas a Rússia, por exemplo, tem drones agora que elas são conectados com um fio ultra fino, que é conectado dentro do drone, e isso vai a grandes distâncias e, obviamente, não pode ser interrompido na sua comunicação, porque é uma comunicação de fio. Nossa, é como se fosse uma pipa? É como se fosse uma pipa, assim, só que com um fio de quilômetros de distância ultra fino, né, e que é muito mais difícil para a Ucrânia derrubar, né? Fora você também tem a tática de um enxame, quando você põe milhares de drones ao mesmo tempo e as defesas antiaéreas de um país e de outro, eles vão derrubando os drones, mas não conseguem derrubar todos. Como o teu objetivo é atingir 1, 2 objetivos militares em um ataque, então se você consegue passar 2 ou 3 drones, você ganha o ataque, mesmo que a defesa antiaérea do inimigo tenha derrubado 50, 200, 500 drones, né? Desde 2023, este pernambucano atua em alto risco, no resgate médico da Legião Internacional da Ucrânia. Só revela o nome de guerra, J.R. Trauma. A infantaria está sendo bombardeada, literalmente. Isso é dos dois lados, tanto da Ucrânia quanto da Rússia. Estão sendo bombardeados pelos drones de artilharia. O drone ele não funciona só no momento de dropar uma granada, ele também faz toda a leitura de terreno. Então o drone ele não auxilia só na explosão, ele auxilia em tudo. São 3 anos de guerra, então o que tem acontecido e acontece muito em guerras, com aprendizado social. A Rússia faz uma tática, dá errado, ela aprende com essa, muda a tática, dá errado de novo, aprende com a próxima, e a mesma coisa do lado ucraniano. Então, você tem um aprimoramento das táticas militares e dos instrumentos de guerra tecnológicos muito rápido. Como é uma guerra de sobrevivência, principalmente para a Ucrânia como para a Rússia, então o Estado todo usa todos os seus melhores homens, o seu melhor recurso para aprimorar esses instrumentos de guerra o mais rápido possível. Então, assim, hoje as Forças Armadas de Ucrânia e Rússia são as melhores Forças Armadas do mundo, porque eles estão em combate há 3 anos, uma guerra de atrição, que é uma guerra de incrível capacidade destrutiva de ambos os lados. São centenas e às vezes milhares de mortes no mesmo dia de ambos os lados. Em março de 2025, o serviço em língua russa da BBC estimou o número de mortes na guerra: 158.341, incluindo civis ucranianos e combatentes dos dois lados. Mas o número real deve ser pelo menos o dobro. Então a capacidade técnica de fazer a guerra de ambos, né, da Ucrânia e da Rússia, é impressionante. Agora a Rússia vem melhorando as suas mais rápido do que a Ucrânia, né? Se você observar os relatos de alguns militares mais imparciais, né, de alguns países que não são vinculados diretamente a um lado ou outro da guerra, você nota que a Rússia tem tido ganhos táticos mais rápidos e acelerados que a Ucrânia nos últimos tempos. O que a gente fala em guerra, existe um conceito que é de um grande historiador, de um grande general, que é o Clausewitz, que chama ponto de culminação. O que é ponto de culminação? Que é quando ela pode ser aplicada numa batalha ou numa guerra, que é quando um país usa todos os seus recursos materiais e humanos para atingir um objetivo militar. Então ele mobiliza todos os seus recursos e ele tem que atingir esse objetivo militar antes do ponto de culminação, antes que esses recursos comecem a não dar um resultado tão alto como previsto. Então, em cada uma dessas batalhas, você aplica os seus recursos, tem que atingir um ponto de culminação, que atingir esse objetivo militar antes que esse ponto de combinação passe. Porque se passar do ponto de combinação, você já não tem mais meios para atingir esse objetivo. Você aplica isso à batalha e aplica à guerra. O que é a guerra?
na guerra é quando o ponto de culminação de um país todo, quando que um país consegue mobilizar todos os seus recursos vis-à-vis o seu inimigo e que ponto está chegando. Então, hoje, o que se escuta muito nas análises é que o ponto de culminação russo ainda é mais profundo e mais longe do que o ponto de culminação ucraniano. Então, isso faz com que a Rússia tenha o tempo ao seu lado, né? Ela é mais fácil para ela, por incrível que possa parecer, com o enorme custo militar e humano que isso acontece, ela manter uma guerra de atrição tão intensa durante tanto tempo, porque ela não atingiu seu ponto de culminação ainda. E a Ucrânia, desesperadamente, nas suas defesas, e a gente vê isso nas posições da Ucrânia, nas negociações do cessar-fogo, por exemplo, ela precisa urgentemente atingir o cessar-fogo, porque ela não consegue mais, em muitas frentes de batalha, ter a mesma resistência que ela tinha no passado. Ao fim do encontro, Rússia e Ucrânia concordaram em trocar mais prisioneiros de guerra e devolver os corpos de 6.000 soldados de cada lado. O Kremlin propôs um cessar-fogo parcial de 2 a 3 dias em algumas áreas do fronte de batalha. A Ucrânia quer um cessar-fogo de 30 dias e amplo por terra, ar e mar. É claro que isso não significa que a Rússia vai imediatamente ganhar a guerra. A guerra é muito longa, né? E é muito difícil a Rússia atingir seus objetivos iniciais, que era derrubar o governo do Zelensky, né? Ou anexar a Ucrânia, ou ter um governo pró-Rússia dentro da Ucrânia. Mas a Rússia tem bem mais meios para atingir isso do que a Ucrânia, que tem como objetivo máximo algo que hoje é absolutamente impossível, nesse momento, que é a expulsão das tropas russas do território ucraniano. Ela não tem os meios para fazer isso. Ela gastou os meios disso na última ofensiva de verão, em que ela tentou fazer uma contra-ofensiva e deu tudo errado. O governo da Ucrânia não confirma. O Ministério da Defesa russo diz que os ucranianos tentaram lançar uma grande ofensiva em 5 pontos da região de Donetsk, no leste do país, com 2 batalhões de tanques, e divulgou um vídeo mostrando blindados ucranianos sendo destruídos. Espera um pouquinho que eu já volto para continuar minha conversa com Feliciano de Sá Guimarães. Você citou o von Clausewitz, né? Aquele general prussiano, século XIX ainda. Muito do que se estuda sobre guerra se vai até a fonte dele. E ele cita na literatura dele, no livro dele, um ponto da guerra, um determinado momento, que é o centro de gravidade, que eu entendo como qual é o ponto crítico de cada um dos exércitos. Eu queria muito brevemente que você dissesse qual é o ponto de maior vulnerabilidade da Ucrânia nessa guerra e também da Rússia. Bom, no caso de dois países totalmente com exércitos constituídos, centro de gravidade são geralmente as duas capitais, né? Moscou e Kiev. É claro que Moscou é muito mais protegido que Kiev, é muito mais difícil atingir Moscou. A Ucrânia não tem tantos meios para chegar em Moscou, ao passo que a Rússia ataca sistematicamente Kiev. Existe também o centro de gravidade dos exércitos, né? Então você pode, numa batalha específica, o centro de gravidade de um exército está num determinado local desse exército, vis-à-vis o outro exército, né? Então são duas formas como você faz. O que você analisa? O que o Clausewitz dizia? Que a vitória máxima se dava pela derrubada do centro de gravidade. Então, quando um estado vai lá e consegue derrubar o centro de gravidade do outro, ali você tem a vitória máxima. Essa não é uma guerra em que a gente vai ver isso acontecendo, né? Isso é possível, porém improvável. Porque é mais possível que a Rússia consiga derrubar Kiev, embora isso seja improvável, mas é possível, né? Em todas as guerras você pode derrubar o centro de gravidade. Agora, os custos de fazer isso, né? Volta a questão que é o ponto de culminação. Assim, até quando a Rússia consegue manter esses ataques sistemáticos durante tanto tempo, com tantas baixas e com tanto material bélico perdido? Ninguém sabe exatamente. O fato é que a Rússia, como todos nós sabemos, conseguiu desviar as sanções econômicas, reaprendeu a fazer a produção militar à máxima capacidade, e o chanceler alemão outro dia disse que a Rússia consegue produzir baterias antiaéreas, munição antiaérea, 2 vezes mais do que a Europa toda consegue fazer. E com uma intensidade e com uma velocidade muito mais rápida, né? Então a Rússia ainda tem muito de onde tirar, e é isso que faz com que a posição do Vladimir Putin na negociação de paz seja mais lenta, porque ele sabe que o tempo está do seu lado. A agência estatal russa TASS divulgou hoje o memorando com as exigências de Vladimir Putin para acabar com a guerra. O reconhecimento jurídico internacional da incorporação da Crimeia, que foi anexada ilegalmente pela Rússia em 2014, e das 4 regiões ucranianas: Luhansk,
Donetsk, Zaporíжia e Kherson, que a Rússia tomou nos últimos 3 anos. Que nesses territórios haja uma retirada completa das forças armadas ucranianas e que a Ucrânia se torne um país neutro, renunciando à tentativa de ingressar na OTAN, a aliança militar do Ocidente. Para que a Rússia realmente entre na negociação, ela precisa perder mais fôlego na capacidade militar, ela precisa sofrer mais pressões do Ocidente, e a questão é se o Ocidente consegue estabelecer essas pressões. Eu queria entrar um pouquinho nessa negociação, mas antes só tirar uma dúvida com você. Sobre o ataque ucraniano, é possível pensar que tenha havido participação americana nessa operação ucraniana? É perfeitamente possível. Eu não tenho evidências e a gente vai esperar um tempo para ver essas evidências, mas eu não acharia estranho se os americanos... Assim, é improvável, porque você precisa ter um serviço de informação aérea que só os satélites americanos podem lhe prover, né? Esse no fundo, para além das armas que os americanos continuam a prover para os ucranianos, sem muita diferença entre o governo Biden e o governo Trump, essa é a questão fundamental, né? Que são as informações privilegiadas que os americanos têm para fornecer aos ucranianos e que os ucranianos, de outro caso, não tivessem os americanos do seu lado, não conseguiriam fazer. Sem os americanos, um ataque desse seria praticamente impossível, ou pelo menos muito mais difícil, com um efeito muito menor do que a gente viu. Agora, e qual é a do Trump, então? Porque ele já humilhou Zelensky publicamente, ele, de tempos em tempos, faz loas, né? Não chegam a ser elogios, mas faz um pouco de corte ali para o Putin. Recentemente até eles brigaram um pouquinho. Mas qual é a do Trump? Como é que se avalia a postura do presidente americano? Ela pode ficar mais pró-Zelensky em algum momento? A Rússia não pode simplesmente não negociar com o Trump e evitar ao máximo a negociação, porque isso forçaria o Trump a aumentar a pressão sobre a Rússia, né? Os Estados Unidos podem aplicar ainda vários tipos de sanções secundárias, por exemplo, como atingir frota sombra, né, que são os navios russos que distribuem petróleo russo no mundo, né? A grande força geopolítica da Rússia não é só o seu tamanho, mas a Rússia é um exportador de energia em um planeta que precisa muito de energia. Então, assim, o Putin não pode cair numa situação em que o risco do Trump se irritar e aumentar a pressão aumente. E, ao mesmo tempo, ele não pode entrar numa negociação direta com o Zelensky, tete a tete com o Zelensky, para achar um cessar-fogo, sendo que ele tem a iniciativa na batalha, né? Então, a estratégia dele é de você enrolar o Zelensky. Você lentamente negocia um pouco, cede, você aperta um pouco mais, você recua num ponto, você vai para uma negociação, você já não manda a melhor delegação, você já segura um pouco as cartas na mão. No caso do Trump, ele gostaria muito de entregar algo que o contrário do Biden, né, que é entregar um cessar-fogo, não um tratado de paz, que o tratado de paz é muito mais complexo, mas um cessar-fogo no conflito. Ele tem enormes dificuldades de fazer isso, porque ele está negociando com o Putin. O Putin tem outras alternativas, que não só os Estados Unidos, mas ao mesmo tempo são os Estados Unidos. O Trump é o único ator político no mundo hoje capaz de forçar a Rússia e a Ucrânia a entrar na negociação. Os europeus não conseguem fazer isso, a China muito menos, né? Donald Trump voltou a subir o tom contra a Rússia, depois de uma série de ataques contra a Ucrânia nos últimos dias. Numa publicação nas redes sociais, Donald Trump disse que o presidente russo está brincando com fogo. A resposta do Kremlin veio na sequência. Dmitry Medvedev fez uma ameaça direta. Eu só conheço uma coisa realmente ruim: a Terceira Guerra Mundial. Espero que Trump entenda isso, afirmou Medvedev. Agora, uma coisa é a guerra da Ucrânia. Outra coisa é a relação bilateral Rússia e Estados Unidos. Isso para o Putin é tão importante quanto. Você vê que todas as negociações do Putin com o Trump, a prioridade dos russos é a repactuação da relação entre Estados Unidos e Rússia na questão estratégica, principalmente dos mísseis interbalísticos, né? Que os americanos saíram de todos os tratados. Hoje você não tem mais um controle de tratado que faz com que você tenha a possibilidade de uma proliferação de mísseis interbalísticos nucleares, e que os russos não conseguiriam, se os americanos de fato investirem nisso, né, não conseguiriam com tanta facilidade equilibrar o jogo com os americanos. Mísseis balísticos intercontinentais podem carregar armas nucleares e são capazes de cruzar o oceano. Então, a gente tem que sempre entender o interesse do Putin na guerra da Ucrânia, não apenas o interesse na guerra em si,
mas o interesse da posição da Rússia em relação aos Estados Unidos na grande equilíbrio de poder nuclear global, estratégico global. Ele está sempre negociando nesses dois cenários. Tem que encaixar um cenário com o outro para que o Putin tenha interesse de fazer com que a guerra pare, ou pelo menos um cessar-fogo agora seja alcançado. Bom, aí na reunião para discutir os termos de um cessar-fogo, a Rússia fez uma série de pedidos. Queria que você, se possível, nos contasse um pouco sobre eles e, entre eles, que haja nova eleição, ou seja, que Zelensky não seja o interlocutor desse cessar-fogo. Os pontos são considerados viáveis? Porque à primeira vista parece que não, né? Em uma negociação diplomática como essa, você sempre chega com as posições maximalistas, né? Que são assim, eu quero o máximo possível, né? Com alguma gordura para você queimar no processo de negociação. O objetivo inicial da guerra lá atrás, do presidente Putin, era derrubar o regime em Kiev. Isso não deu certo no início da guerra, continua não dando certo, embora, como eu falei, ainda seja o objetivo possível. É claro que eles vão colocar uma eleição na Ucrânia como algo fundamental, que eles querem remover o governo Zelensky. Eles querem que a Ucrânia reconheça os 20 e poucos por cento do território do ucraniano que já estão nas mãos dos russos, né? Que a Ucrânia seja efetivamente um país neutro, que ele não possa nem ser membro da OTAN ou até mesmo não ser membro da União Europeia, de que a Ucrânia não tem em seu território armas dissuasórias de grande alcance dos europeus e dos americanos, que o tamanho do exército ucraniano não seja tão grande como ele é agora, né, e que se crie uma zona tampão entre Kiev e a fronteira russa desarmada, e que a Ucrânia não tem nenhuma arma ou não tem nenhuma arma de dissuasão muito forte. É claro que a Ucrânia não vai aceitar esses termos. Por outro lado, a Ucrânia quer o quê? Ela quer que a Rússia devolva a Crimeia, ela quer que a Rússia devolva o território anexado, mas a Ucrânia está mudando a posição. Eu estava vendo agora a posição oficial, pelo menos publicada oficialmente, da Ucrânia na negociação de Istambul, e no que diz respeito ao território ucraniano, eles ainda dizem, nós não vamos reconhecer os 20% do território nos 4 oblasts e mais a Crimeia que a Rússia domina. Mas a forma como eles escrevem a frase diz que eles não vão transformar isso num ponto de batalha na negociação. Então é como se os ucranianos tacidamente estivessem reconhecendo que eles não podem mudar o cenário da linha de contato exatamente da guerra, né? E que eles estão dispostos o objetivo número 1 da Ucrânia é ter, que se chama em inglês, chama Security Guarantees, que são garantias de segurança internacional. Se o Zelensky pudesse decidir que tipo de garantia ele gostaria de ter, seria ter armamentos nucleares da OTAN dentro do território ucraniano. Isso é inviável, a Rússia nunca vai aceitar e a OTAN não vai assumir esse risco jamais, né? Isso é que ele gostaria, ter um guarda-chuva nuclear. Se você não tem um guarda-chuva nuclear, o próximo é um guarda-chuva de mísseis não nucleares, com grande capacidade, dentro da Ucrânia. Isso também a Rússia não vai aceitar, mas aí também depende um pouco do processo de negociação. O terceiro Security Guarantee são forças armadas ucranianas grandes o suficientes e financiadas sistematicamente por Europa e Estados Unidos, mas principalmente pela Europa, para que ela se mantenha com poder dissuasório. O que é um poder dissuasório? Que os russos, antes de fazer um novo ataque, saibam que o custo do ataque é muito alto, porque as forças armadas ucranianas continuam sendo muito grandes, muito bem treinadas, com grande capacidade de dissuasão. Eles também, os ucranianos também gostariam que tropas europeias, né, ou da OTAN, ou não da OTAN, estivessem dentro do território ucraniano. Isso também é uma das razões oficiais que a Rússia coloca para causar a guerra, é a expansão da OTAN, né, para o lado. Então, seria como se eles aceitassem que a OTAN colocasse tropas dentro da Ucrânia. A Rússia também não vai aceitar isso. Mas eles atingiram um ponto comum, por exemplo, a questão da troca de prisioneiros. O envio pelo lado russo de soldados ucranianos mortos no combate para serem enterrados na Ucrânia. Tem uma questão muito sensível na Ucrânia, que são as crianças, né, que eles dizem que foram raptadas pelo lado russo e que precisam voltar para a Ucrânia. Essas questões, que se chama em inglês Confidence Security Building Measures, né, que em português acho que fica como construção da confiança mútua, medidas de confiança mútua, isso está aconteceu nas negociações de Dubai, acontece agora nas negociações de Istambul, então existe um espaço de diálogo, ainda que muito pequeno,
entre ambas as partes. Só para ilustrar, eu estava na conferência de Munique participando da reunião em que o Zelensky estava. Ao final da reunião, o Zelensky fala assim, hoje a Rússia está criando um novo exército de 200 mil homens para ser estacionado em Belarus, no norte. Eu não sei se ele vai atacar a Polônia ou se ele vai me atacar. Ou seja, numa situação como essa, a Ucrânia tá sofrendo pressão por todos os lados, né? Não, e também está jogando, incluindo a Polônia nessa história, porque daí talvez sensibilize mais a Europa, sim, né? Muito obrigada, Feliciano. Foi muito importante te ouvir. Volte outras vezes aqui ao assunto, por favor. Obrigado, Natuza, pela oportunidade. É um prazer estar aqui e falar com o seu podcast, que eu sempre escuto. É uma referência para todos nós. Foi um prazer. Antes de terminar, um recado. Se você ouve o assunto no Spotify e gostou do episódio, é assunter mesmo, dá 5 estrelas e compartilha esse episódio com quem você quiser. Você pode nos ouvir no G1, no YouTube e em todas as plataformas de áudio. Comigo na equipe do assunto estão Mônica Mariotti, Amanda Polato, Sara Rezende, Luiz Felipe Silva, Thiago Kazuroski e Carlos Catelan. Eu sou Natuza Neri, fico por aqui. Até o próximo assunto.